Em 2021, eu descobri que eu tenho duas coisas. Ansiedade de forma patológica, que eu já suspeitava, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu só não tinha noção da gravidade do problema. E síndrome do intestino irritável. E essas duas coisas estão conectadas. A minha saúde mental, ela é diretamente ligada com o meu intestino, mano. Assim, tem gente que quando fica muito ansioso, sente, por exemplo, tem vontade de vomitar, ou tem gente que come muito, tem gente que não consegue dormir. São várias... a ansiedade, ela afeta as pessoas de maneiras diferentes, né? Cada um tem a sua maneira de demonstrar ansiedade ou dela extravasar. A minha é através de dor de barriga, meu intestino não consegue segurar alimento, eu fico com dor de barriga, eu fico sem apetite, é horrível. E eu percebi isso em 2021, quando eu tive um período de crise que se instaurou, assim, depois que eu me mudei pra morar com a Thali, né? Parei de morar com a minha irmã, então foi uma mudança muito grande na minha vida que eu não tinha noção do quanto isso ia me afetar e eu só fiquei... Gente, assim, às vezes é um gatilho de onde tu menos espera, né? E eu lembro que eu comi muita banoffee e eu passei mal, porque eu tenho uma leve intolerância à lactose. E eu passei mal, e quando eu tive essa dor de barriga que eu passei mal, eu achei que eu ia morrer. E esse pensamento não saiu mais da minha cabeça e eu fiquei tendo crise compulsiva de ansiedade todo santo dia. Compulsiva ou compulsória? Qual é o termo certo, gente? Não sei. Todo santo dia. Tipo assim, eu ficava sentindo um nervoso todo dia, não passava. Pensa assim numa situação que te deixa com o nervosismo atacado. Sei lá, antes de fazer uma prova, sei lá, antes de encontrar uma pessoa. Sabe essa sensação? Eu sentia isso 24 horas por dia, todos os dias, e não passava nunca. E eu tinha um preconceito na minha cabeça com o tratamento psiquiátrico de remédio. Eu achava que se eu tomasse remédio eu ia ficar viciada e que eu nunca mais ia poder não tomar. E isso me fez retardar a ajuda que eu deveria ter procurado na primeira semana. Então eu fiquei 1 mês e meio tendo crise de ansiedade diariamente. Eu não conseguia fazer nada, eu ainda me forçava a fazer uma coisa ou outra. Eu me forçava a fazer live, eu me forçava a gravar vídeo, mas assim, eu fiquei, sei lá, umas 3 semanas, eu acho, 2 semanas sem postar vídeo no meu canal. É o que pra mim é muito, tá, gente? Isso daí não existe na minha vida, assim. Me mantinha fazendo live porque era quando eu conseguia esquecer do que eu tava vivendo por aquelas 2, 3 horinhas ali, e quando eu terminava a live, voltava tudo. Eu lembro da sensação de acordar e pensar, que merda, mais um dia que eu acordei. Tipo, umas coisas assim muito, muito sérias, sabe? Foi tão sério no nível de que eu liguei pra minha mãe e pedi pra ela vir pra São Paulo. Assim, eu tava com muito medo de tudo. Eu acordava, ia pro meu sofá na sala e eu não queria sair dali pra nada. Era uma dificuldade pra trocar de roupa, eu não queria tirar o pijama, eu não queria fazer nada. Eu queria ficar na sala, no sofá, pensando que eu ia morrer, e a única coisa que eu conseguia comer era batata e frango por 1 mês e meio. Eu fiquei dessa finura, mano. Eu perdi sei lá quantos quilos, e eu não tô falando isso como se fosse uma coisa boa, tá, gente? Porque se uma pessoa perde peso por questões de saúde, ninguém deveria achar isso bom. Depois de muito a minha psicóloga falar, minha mãe falar, a Thali falar, foi quando eu peguei o contato da minha psiquiatra e aí eu busquei ajuda. E na minha primeira consulta com a minha psiquiatra, a gente durou quase 2 horas, a minha primeira consulta. Eu percebi o quanto eu era uma pessoa extremamente ansiosa e o quanto isso atrapalhava muito a minha vida. Pensamento obsessivo compulsivo, tenho. Vamos fazer o check? Eu até falei disso no meu vídeo sobre Divertidamente 2, tá? Que tá no meu outro canal, que eu choro muito, inclusive, nesse vídeo. Na hora que eu falo sobre o ataque de ansiedade que a Riley tem no filme e tal, que eu me relaciono muito, porque, infelizmente, eu senti na pele isso durante muito tempo, e boa parte desse período eu não tinha consciência do que era. Minha primeira crise de ansiedade, eu só fui entender que ela foi minha primeira crise de ansiedade agora, quando eu comecei a fazer tratamento. E eu tive ela com, sei lá, uns 18 anos de idade. Eu fui fazer meu tratamento, eu já tinha 28, 29. Eu descobri o nível da minha ansiedade, que é muito alto, e descobri a síndrome do intestino irritável por causa dessa crise de ansiedade que eu tive aí por esse 1 mês e meio. Que é isso, o meu intestino, ele não reage bem ao meu sistema nervoso. Então, eu fico com dor de barriga, sabe, assim, aí eu perco o apetite, e aí eu começo a ficar preocupada de eu deveria estar indo mais ao banheiro, mas eu não tô comendo. Então é um grande de um caralho, essa é a verdade. Comecei a fazer o tratamento, tá, gente? Eu fiz tratamento, eu tomava um ansiolítico e também comecei a fazer exercício físico. E a gente pegou a banana. Logo, assim, 1 semana depois que eu comecei meu tratamento, foi quando a gente pegou a banana, minha cachorrinha. Eu não posso falar muito sobre isso, senão eu vou chorar. Mas tudo isso me ajudou a sair do buraco. O remédio, nossa, foi assim, eu senti a diferença muito rápido. E eu dei muita sorte, porque tratamento psiquiátrico nem sempre você acerta de primeira, né? Às vezes você começa a tomar um medicamento que ele não faz o efeito que era pra fazer, e aí tudo isso você tem que ficar em contato com o seu psiquiatra o tempo todo, reportando, né? Falando, olha, hoje eu senti isso, hoje eu senti aquilo, acho que eu tô melhor, acho que eu tô... E eu dei muita sorte, porque o remédio que me foi passado deu muito certo pra mim, logo de cara, assim, e depois de umas 2 semanas eu sentia a melhora na minha vida, de uma maneira bizarra, porque durante 1 mês e meio eu achava que eu nunca mais ia me sentir tranquila e feliz do jeito que eu voltei a me sentir, sabe? Graças a Deus eu busquei ajuda, então já fica aqui o recado, tá bom? Se você tá passando por um período difícil, seja de ansiedade, de depressão ou de qualquer outra questão mental, por favor, peça ajuda, porque existe sim um mundo onde você volta
volta a sentir coisas boas, onde você sai desse buraco. É possível sair desse buraco. Peça ajuda. Eu consegui sair disso e fiz o tratamento durante 2 anos, até eu tirar o remédio pela primeira vez, quando a minha psiquiatra falou, você tá bem, vamos tirar o remédio e tal, não sei o quê. E a gente tirou o remédio, e depois de 3 meses eu senti a necessidade de voltar. Eu não fiquei tão ruim como eu tava no começo de tudo isso, não voltei pro mesmo lugar, mas eu senti que eu fiquei apática, sabe? Eu tava voltando a flertar muito, assim, de muito perto, assim, com uma crisezinha de ansiedade aqui, outra ali, uma apatia um pouco preocupante. E aí minha psiquiatra falou, não, vamos voltar então, mas a gente vai voltar com metade da tua dose. E funcionou. Então eu fiquei mais uns 2 anos tomando o medicamento, metade do que eu tomava antes, o que é ótimo. E aí esse ano foi quando a minha psiquiatra falou, você está ótima, acho que a gente tá na hora da gente tirar. E a gente fez um desmame muito mais devagar do que eu tinha feito da outra vez, assim, foi bem mais cuidadoso. Funcionou, hoje eu tô bem. E olha só como o universo funciona, né? O meu remédio acabou no começo do mês de maio, que foi um mês caótico, assim, que aconteceu muita coisa. Panqueca castrou, a banana ficou dodói, precisou ficar internada algumas horas. Então, assim, bater no meu carro. Nossa, muita coisa aconteceu. E eu falei pra minha psicóloga, porra, se era pra ser um teste de se eu preciso voltar a tomar remédio ou não, foi um belo de um teste. Eu tô bem hoje. Por que eu tô falando tudo isso? Primeiro porque eu escolhi compartilhar a minha história. Eu acho que as pessoas não são obrigadas a compartilhar a história delas, porque é um negócio realmente muito íntimo, é muito pessoal. Eu escolhi compartilhar a minha, porque eu sei que tem muita gente que tá lidando com questões de saúde mental e que muitas das vezes ou não leva tão a sério, ou tá cercada de pessoas que tratam isso como se fosse frescura, que não dão a devida importância. Então eu faço questão de compartilhar minha história pra conscientizar vocês, seja você uma pessoa que está passando por isso, ou uma pessoa que tem alguém próximo que tá passando por isso e não deu a devida atenção. Essa pessoa, ela precisa, tá, gente? Inclusive, eu agradeço muito minha rede de apoio, porque quantas vezes não vou falar isso, não vou chorar. Quantas vezes a Thaísa foi lá pra minha casa só pra ficar no sofá do meu lado. Ela não foi lá pra gravar vídeo, ela não foi lá pra falar de trabalho, ela não foi lá pra nada. Ela só ficava sentada do meu lado no sofá. E aí, às vezes, ela falava, bora botar um filme. A gente sempre botava um filme da Disney, porque é um lugar conforto pra gente. E isso é muito valioso. Você tá lá pra pessoa que, quando ela tá precisando, faz muita diferença. Eu tô falando porque eu sei a diferença que fez pra mim, tá? Bom, descobri a síndrome do intestino irritável. E eu percebi que, por exemplo, vocês sabem, eu não sou muito fã de pegar avião, né? Eu sempre fico nervosa, assim, quando eu vou pegar avião e tal. E no dia que eu vou pegar avião, eu sempre sinto uma dorzinha de barriga, que eu já sei, eu já entendi como o meu corpo funciona. É nervosismo. Então, o que eu faço? Eu evito comer comida que solta o meu intestino. Por exemplo, leite. Leite solta muito o meu intestino. Então, eu evito. Se eu já sei que eu tô um pouco nervosa e isso já vai atacar o meu intestino do jeito que sempre acontece, aí eu dou uma evitada. E a minha comida conforto pra fazer isso sempre foi frango com batata. Então, se eu tô passando por um momento que eu tô um pouco ansiosa, tô nervosa e tal, não sei o quê, eu como frango com batata. E, gente, eu como frango com batata num dia a dia normal, quando eu não tô sentindo nada também. Assim, é uma comida que eu genuinamente gosto de comer. Mas é um lugar seguro pra mim, quando eu sei que eu não tô muito bem, que eu sei que eu posso me nutrir, porque eu vou estar comendo proteína, eu vou estar comendo, né, um legume e matar minha fome também. Eu fiquei 1 ano, quase 1 ano e 1 mês, sem comer frango e carne vermelha. E eu comecei a falar em live, pra você que tá vendo esse corte, eu comecei a falar sobre isso em live, né, porque eu contei que eu voltei a comer frango. Então eu gosto de manter essa transparência aqui com vocês. Não é nem transparência, porque eu meio que não devo esse tipo de satisfação, mas eu gosto de compartilhar. Até porque quando eu decidi parar de comer, pra mim foi muito importante ver o relato das pessoas no chat, né, ou trocando DM no Instagram, de gente que também parou, de gente que tinha parado e tinha voltado. Então eu gosto de conhecer a vivência de todo mundo, assim, sabe? Eu gosto de trocar ideia, eu acho que é o que mais engrandece a gente, quando a gente se abre pra conhecer a vivência alheia, né, pra ouvir sobre a vida alheia, assim, pra entender um pouco mais a experiência das outras pessoas. Eu particularmente gosto muito disso, eu gosto dessa troca. Então é por isso que eu gosto de falar sobre isso aqui em live também e transformar em corte pra ler os comentários depois. O motivo de eu ter voltado a comer frango foi porque agora, depois que eu terminei de, né, tomar o remédio e tal, passei por algumas coisas, assim, que me deixaram muito nervosa e eu percebi que o meu apetite foi embora. Eu tinha dias melhores que eu conseguia comer, mas tinha dias, assim, que nada entrava. Eu lembro que teve um dia que, acho que foi o segundo dia depois que a panqueca castrou, que ela tava tendo reação ao remédio, ela vomitou, ela passou mal, assim, sabe? E eu fiquei muito preocupada. E até a gente ir lá no veterinário e resolver, tipo, olha, vamos tirar um antibiótico, a gente vai dar injetável e ela ficou bem. Até a gente resolver, eu passei o dia inteiro, eu comi um pão francês puro, foi o que eu enfiei goela dentro. Eu comi isso, sei lá, 9 horas da manhã, isso já era 5 da tarde e eu não sentia fome. Quando eu fico ansiosa, é assim que meu organismo funciona. E então, eu percebi que eu tava sentindo falta de ter a minha comida conforto. E eu continuo achando, gente, tudo que eu achava, tá? Eu continuo achando tudo que eu achava, de que o sistema alimentício é extremamente problemático, o que fazem é desumano. Eu continuo achando tudo que eu achava, tudo que me fez parar de comer, eu continuo achando. Mas eu tô no momento em que eu preciso me priorizar. Pode ser que daqui a um tempo eu fale, eu vou parar de comer de novo, e eu paro, eu posso parar, eu posso voltar. Eu respondo apenas a mim em relação a isso, assim, eu não devo nada a ninguém. E é isso. Então, hoje, a minha restrição é carne vermelha, eu realmente não... Eu já não me sentia bem comendo carne vermelha faz muito tempo. Eu me sentia pesada, sinto que eu não digeria muito bem, eu ficava muito sonolenta. Real, assim, não entrava legal. Então, quando eu decidi parar de comer carne
vermelha, até hoje, gente, não me fez falta um dia sequer. Não sinto falta do gosto, não sinto falta da experiência de ir numa churrascaria ou coisa do tipo. Realmente não sinto falta. O frango tava fazendo mais falta, assim, mas eu nunca fui vegetariana, tá? Eu continuei comendo peixe e camarão. Eu comia ocasionalmente, mas comia. Então eu sempre tomei esse cuidado, porque os vegetarianos são muito invalidados, coitados. Se tem algum vegetariano aí no chat ouvindo esse corte, com certeza você já passou pelo evento canônico na vida dos vegetarianos, que é, mas nem peixe, eu acho isso muito escroto. Então eu sempre falei, eu não sou vegetariano, eu como peixe. Eu não sou. O vegetariano, ele não come peixe, nem camarão. Vamos respeitar aí, né, também. Se em algum momento eu precisar voltar a comer, gente, por qualquer questão de saúde, aí foda-se, realmente vou ter que voltar a comer, porque a minha prioridade é a minha saúde, é meu bem-estar. Mas hoje eu não me vejo voltando, assim, eu não consigo nem sentir vontade, sabe? Mas o frango tava me fazendo falta, então eu voltei a comer. E eu até falei pra Thalia, eu falei, porque teve um dia, eu nem contei isso, mas teve um dia que eu voltei, a gente tava voltando de um evento e já era, tipo, meia-noite e pouco. Eu não tô mais morando em São Paulo, né, no centro de São Paulo, a gente tá morando mais assim pro interior. E chegando aqui perto de casa, não tem. Se eu abrir meu iFood aqui na minha casa, 11h30 da noite, vai ter, sei lá, 3 restaurantes abertos. Essa não é a realidade de uma pessoa que mora no centro de São Paulo, né? São Paulo, tu quer pedir um estrogonofe 3 horas da manhã, vai ter alguém entregando. E aí a gente tava chegando em casa e eu falei pra Thalia, cara, não tem nada em casa. Nada. A Thalia tinha voltado de viagem nesse mesmo dia. Ela não tinha chegado em casa ainda. E eu tinha vivido de delivery nos últimos 2 dias, né? Então não tinha nada aqui em casa. Aí eu falei pra ela, bicho, vamos passar no drive do Mac. Porque tem um Mac no caminho, né? Falei, vamos passar no drive do McDonald's. Só que o McDonald's não tem sanduíche vegetariano. O que, inclusive, McDonald's. Porra! Aí eu falei, cara, eu vou passar no drive do Mac e eu vou pedir um Big Mac sem carne. Porque, gente, não tinha outra opção. Não tinha o que comer essa hora aqui por perto. Eu passei no drive do Mac. Eu falei, moça, tudo bem? Eu posso pedir um Big Mac sem carne? Aí ela deu risada, ela falou, pode. Mas você vai pagar o valor de um Big Mac normal. Eu falei, não tem problema. Eu só quero comer alguma coisa. O BK tem sanduíche vegetariano, só que a gente já tinha passado do BK mais perto, entendeu? E aí tava mais perto ir no Mac do que voltar pra ir no BK, entendeu? Eu ainda falei pra Thalia, a gente devia ter parado no BK, porra, que o BK tem vegetariano e tal. Gente, eu pedi um Big Mac sem carne. E eu comi um Big Mac sem carne. E fui feliz. Você fala, o molho é uma delícia, olha só, coisa boa, uhul. Não tinha McFish, Vanusa. E mesmo se tivesse, eu não sei se eu pediria, porque eu não sei se eu ia gostar, gente, porque peixe, eu falo que eu como peixe, mas eu só como peixe da minha terra, né, de Manaus, pirarucu, tambaqui. Os peixes daqui, eu não consigo gostar, mano. Atum, salmão, eu não consigo gostar. Eu bem que tento, mas eu não... Né? Quando eu voltei a comer frango, né, já tem, sei lá, uns 3, 4 dias que eu voltei a comer, falei pra Thalia, a gente tem que ir agora no drive do Mac, pra eu pedir um Mac Chicken, pra eu poder honrar um pouco aquele dia que eu queria comer um sanduíche completo e eu tive que mandar tirar a carne. Bom, enfim, dito isto, em algum momento aí, essa semana, eu vou passar em algum fast food e pedir um sanduíche de frango. Pode ser no BK, pode ser no Mac, e eu vou estar pensando no dia que eu tive que pedir um Big Mac sem carne. Essa foi a minha experiência com as minhas crises de ansiedade, com o meu tratamento pra ansiedade e, consequentemente, com a minha alimentação. Então, se você tem algum relato aí que você queira compartilhar, coloca aí nos comentários, não esquece de se inscrever no canal e de acompanhar nossas lives toda quarta-feira no período da tarde. Um beijo.